Eu sou Arlete Del Castanhel dos Santos, sou professora há 23 anos e esses 23 anos meus são todos dedicados à alfabetização. Ou seja, eu trabalho com alfabetização há muito tempo. É o que eu gosto de fazer e é onde que eu vivo, é onde que eu aprendo a cada dia mais, né? E como professores alfabetizadores, nós sabemos que existem alguns métodos de alfabetizar. E cada um deles se destaca por diferentes aspectos no que diz respeito ao aprendizado. Mas afinal, o que são métodos? E aí eu trouxe aqui uma citação de Soares que diz que método trata-se de um conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias e princípios, orienta a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, que é o que se denomina alfabetização. Então não tem como nós falarmos em ensinar um aluno sem que tenhamos um método. O método de ensinar é a forma que garante a aprendizagem do aluno, né? O Soares ele diz que a gente precisa estar fundamentado, e é isso. Para a gente ensinar, a gente precisa estar fundamentado teoricamente, através de um método. Né? E Braslack ele diz que os métodos eles estão agrupados em dois grupos, que é o analítico e o sintético. Né? Que eu costumo dizer que o sintético é aquele que vai do pequeno para o grande. E já o analítico é aquele que vai do grande para o pequeno. Então, mas qual é o melhor método de ensinar? Qual desses é o melhor método de ensinar? Será que existe o melhor método de ensinar? Nesse vídeo eu vou falar um pouco então sobre o método sintético, né? Que é aquele que vai do simples para o mais complexo. É aquele que vai do pequeno para o grande, como eu já disse. Mas como assim, do pequeno para o grande? É aquele que ensina letra, sílabas, palavras, frases, textos, né? Grandes textos. Então, o método sintético, segundo Rangel, é o método mais antigo que existe. E aí, complementando com uma citação de Salina, ela diz que o método sintético é conhecido como aquele que foca no aprendizado do alfabetizado, a partir da decodificação do grafema e do fonema. Isso é, aquele que começa a partir do som das letras, pronunciando posteriormente, soletrando as letras, para assim uma consciência fonológica. Então, de acordo com Salina, o método sintético ele pode ser dividido em três tipos, né, que são eles. O método alfabético, né, que ele ensina a partir da soletração. Ele começa da correspondência entre o som e a grafia, entre o oral e o escrito, através do aprendizado letra por letra, palavra por palavra, sílaba por sílaba, né? Então, assim, o método sintético ele pode ser, quando se trata em método alfabético, né? É aquele que, por exemplo, o professor vai ensinar a palavra banana. Aí ele explica, ele vai e ensina banana, vamos lá? Banana, certo? Mas como o sintético, ele destaca da seguinte forma, né? Ele tem a sua representação visual. Ele vai falando letra por letra. Então, B-A, ba, N-A, na, N-A. Ele fala letra por letra, para assim juntar depois e formar a palavra. Né? Esse é o método sintético alfabético. E ainda no método sintético nós temos o método fônico, né? Que é aquele que ensina o som das letras,
partir do som das letras que a criança começa a entender a leitura, né? Geralmente esse método inicia-se pelas vogais, então ensina-se o som das vogais, né? Qual que é o som da letra A, E, I, e ainda, além do método fônico, ele puxa muito pela boca, né? Porque cada letra, ela tem um desenho da boca. Isso é muito bom para a criança gravar e a partir do som, ela aprender a ler. Uma palavrinha muito fácil para a gente entender, ouvir e perceber que tem um som, as letrinhas, é quando a gente fala um exemplo, a letra S, né? Por exemplo, se eu vou falar a palavra sapo, eu peço para a criança, antes dela falar a palavra todinha, para ela ouvir o sonzinho da palavrinha inicial, né? O som da letrinha inicial. Então, ó, olha o som da letra S. Então, todas as letras, elas têm um som. Toda letra precisa, se a gente ouvir, se a gente prestar atenção, né? O X, ó, xadre, chá, tá? Então, esse é o método sintético fônico, que é muito utilizado, né, para a gente estar aprendendo a partir do som. E ainda no método sintético, nós temos o silábico, que é o terceiro dos que a gente vai apresentar no método sintético, que é o silábico. O silábico, a gente começa a partir das vogais, inicia-se com as vogais. Quando a criança aprende todas as vogais, aí começa-se a ensinar as consoantes, né? Então, geralmente, quem ensina com o método silábico segue a ordem alfabética. Então, ensinou as vogais, aí agora vai começar o B, o C, o D, né? Então, sempre segue essa ordem. Quando a criança aprendeu a letra, né, a letra B, junta-se com as vogais, formando-se as sílabas. Então, ba, B, bi, bo, bu. Dessa forma silábica, alguns professores introduzem palavrinhas, né? Por exemplo, quando eu terminei de ensinar todas as junção do B com as vogais, o ba, be, bi, bu, bu, já em seguida introduz algumas palavrinhas, né? Por exemplo, se já ensinou o B, já ensinou o C, ó, boca, cabo, boi, né? São palavrinhas das sílabas já ensinadas, para depois começar a introduzir textos, pequenos textos ou frases, né? E depois textos, para depois assim introduzindo textos maiores, né? Esse tipo de atividade ele é muito comum a gente encontrar em cartilhas, né? Se a gente for observar na cartilha, geralmente aparece o início é as vogais, depois as sílabas, e geralmente ela é representada por um desenho, né? E depois do desenho vem as sílabas, depois das sílabas vem palavrinhas, depois das palavrinhas vem uma frase, depois da frase vem um texto. Segundo Mortati, a cartilha era o instrumento que dava rumo ao trabalho desenvolvido em sala de aula. Então, por muito tempo, a cartilha serviu como um forte instrumento para os professores ensinar os alunos a leitura e a escrita, né? Foi um instrumento bastante importante para os professores, né? Durante muito tempo. Segundo Possari e Neder, são características marcantes quando o trabalho com ensino prescrito, ou seja, esse trabalho de memorização que é feito na cartilha, né? Então, Neder e Possari, eles destacam
que esse tipo de atividade é bastante forte, bastante importante, porque a partir do momento que a criança começa a memorizar aquilo, ela vai guardando e vai aprendendo a leitura, né, e a escrita. Vale ressaltar também, né, que esse método de escrever em sala de aula é uma atividade repetitiva, né, mas são atividades que são de uma forma assim, o professor, ele que ordena, ele que coordena, né, são atividades que o professor é o mediador, né, é um método de alfabetização que é exercido pela cartilha, né, mas que o professor é o mediador das atividades, né. E aí nós perguntamos se o método sintético ele ajuda a desenvolver a alfabetização, ajuda nos alunos na leitura e na escrita. E eu volto a perguntar, qual é o melhor método para se alfabetizar? Eu acredito que é aquele que é bem trabalhado, é aquele que é bem desenvolvido, é aquele que o professor planeja, né? Mesmo o professor sendo mediador, mesmo o professor, mesmo sendo atividades que nós tiramos da cartilha, método silábico, método alfabético, né? O importante é como esse método está sendo trabalhado em sala de aula, com qual garra o professor está desenvolvendo esse método em sala de aula, né? E assim, eu acho que qual é o melhor método? É o que o aluno aprende. Bom, no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o método sintético. Até o próximo.